Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Vivian Betancourt. Hoje eu vou ensinar uma técnica bem legal para vocês, onde eu passo um desenho, transfiro um desenho para o bolo, tá? Então para fazer um desenho em cima do bolo não precisa saber desenhar. Aqui eu tenho um papel manteiga e eu vou copiar aqui o desenho que eu imprimi. Imprimi lá a cara da galinha pintadinha, que eu quero fazer um bolo da galinha pintadinha. E vou contornar aqui todas as linhas desse desenho, tá? Com essa técnica vocês conseguem passar qualquer desenho pro bolo. Contorno com um lápis, tá? Lápis de escrever, porque o lápis é atóxico. Não devo fazer esse trabalho com uma caneta. Então, essa é uma técnica bem legal que vocês podem utilizar para transferir qualquer desenho, inclusive alguma palavra escrita, tá? Vocês podem imprimir lá com uma fonte bem legal e usar essa técnica para escrever lá no bolo de forma bem profissional. Aqui, então, eu já tenho o meu bolo montadinho. Eu vou cobrir ele de chantilly branco, tá? Importante que o fundo seja branco, para que eu faça todas as cores de preenchimento depois, tá? E eu vou deixar bem lisinho aqui em cima, que aqui vai ser o fundo do meu desenho. Na lateral, então, eu vou dar só uma selada. Na lateral pode ficar parecendo farelo, tá? É só dar uma passadinha de chantilly pra não grudar. Desculpa. Pra grudar o trabalho de bico de confeitar, tá? Porque se eu fizer o trabalho de bico direto no bolo, sem essa pré-cobertura, esse trabalho de bico pode descolar do bolo, tá? Então, eu preciso dessa pré-cobertura aqui, para o trabalho de bico ficar bem coladinho e não acontecer nenhum problema. Agora tá bem lisinho aqui meu bolo, onde eu vou fazer o desenho, tá? Nada me impede que eu faça essa técnica na lateral do bolo também, só que daí já teria que estar bem lisinho também, tá? Vou tirando aqui o excesso da lateral. Agora, com o bico de confeitar número 2 da Wilton, é um bico perlê pequeno, eu vou contornar aquele desenho que eu fiz com lápis. Que a ideia aqui é simples. Desse papel manteiga e com esse chantilly preto aqui, que eu estou contornando, eu vou fazer um carimbo lá no meu bolo, tá? Dessa forma eu vou passar o desenho pro bolo, é muito simples. Então, eu vou contornando tudo direitinho, todas as linhas do desenho. É importante que esse bico seja pequeno, tá? O 1 é o menor bico perlê, para as linhas ficarem fininhas, tá? Não posso ter linha grossa lá, senão vai ficar um trabalho grosseiro. Não preciso contornar com perfeição, bem direitinho, tá? Porque na hora que eu fizer o carimbo, ele vai dar uma borradinha, vai dar uma manchadinha, tá? Então, não precisa se pegar tanto nos detalhes aqui. É importante que esse chantilly esteja bem fluido para fazer esse trabalho, para ele cair fácil do bico de confeitar, porque se o chantilly estiver cremoso ou muito firme, ele vai ficar quebradiço, tá? E não vai conseguir fazer esse trabalho aqui com facilidade. Então, ele tem que estar bem molinho. Vou contornando, então. Lembrando que vocês podem utilizar essa técnica para passar qualquer desenho. É legal também utilizar essa técnica para não precisar utilizar papel arroz, né? Às vezes o cliente não gosta de papel arroz, ou a gente não quer utilizar o papel arroz. Ah, tem que fazer um bolo de última hora de personagem. Não tenho tempo de ir lá na loja comprar o papel arroz. Utiliza essa técnica que vai ficar bem legal o teu bolo, tá? Tô terminando, então, de contornar, com calma, né? E agora eu vou fazer a parte do carimbo, ó. Eu venho ali com o chantilly que eu apliquei em cima do papel arroz,
Não posso passar a mão por cima desse papel, senão eu vou estragar, vai colar todo o papel no bolo. E eu vou usar um pincel, tá? Pra colar só a parte do chantilly preto. Então, eu vou contornando com o pincel as linhas para esse chantilly colar no bolo. E aí, assim, eu vou conseguir passar o meu desenho inteiro pro bolo. Importante que eu tenha delicadeza nessa hora, não aperte muito, tá? Porque senão o chantilly vai espalhar aqui em cima. Então, vem com a mão bem leve, tá? E passa só em cima das linhas. Prontinho, então, agora eu vou tirar esse papel com toda a delicadeza do mundo. Eu tiro o papel para não ter problema nenhum, bem delicado, ó, com calma, para não estragar o desenho. Tirei o papel e o meu desenho tá no bolo, tá? Agora é só eu colorir esse desenho aqui. Antes disso, eu vou utilizar o mesmo bico perlê número 1, o mesmo chantilly fluido, e vou dar uma reforçada nas linhas. Lembra que eu falei que dá uma manchadinha? Dá uma manchadinha, ficam algumas falhas, tá? Então, assim, vocês vão fazer com que as linhas fiquem bem certinhas depois, tá? Essas linhas vão ficar visíveis, então é importante que elas estejam bem certinhas. Que não estejam com falha nem nada. Então, contorna bem direitinho, com paciência. Chantilly fluido, bem molinho, tá? E contorna aí o teu desenho, com calma, que vai dar tudo certo. Prontinho, então, agora eu vou para a parte dos olhos. Eu utilizei um bico perlê número 10, então um bico perlê maior, para fazer os olhos da galinha, tá? Fiz 2 bolinhas. E agora eu vou preencher, ó. Vou começar pelo bico com um chantilly amarelo, colori o chantilly de amarelo e tô utilizando o bico 16 da Wilton. O bico 16 é um bico pitanga bem pequenininho. Eu preciso que ele seja pequeno para eu conseguir chegar nos espacinhos menores, nos detalhezinhos, tá? E aí o trabalho é muito simples, pitanguinhas, todas do mesmo tamanho, tá? E cuidado para não deixar espaço entre uma e outra, senão vou conseguir enxergar o fundo. E eu preciso que elas estejam bem coladinhas e que eu não consiga enxergar o fundo branco embaixo das pitanguinhas, tá? Então, pressiona, para e puxa, pressiona, para e tira, tá? Pressiona, deixa formar a pitanguinha e tira. E faço todas do mesmo tamanho. Tô acabando, então, a parte do bico. Lado de fora, né? Agora eu vou fazer... Ó, já tá ganhando forma. Agora eu vou fazer o lado de dentro. E daí, pra esse lado de dentro, eu usei o mesmo amarelo do lado de fora, só que eu coloquei algumas gotinhas de marrom pra fechar um pouco esse amarelo e dar uma diferença no tom. Porque esse é o lado de dentro da boca da galinha. A galinha tá com o bico aberto, tá? Prontinho. Agora eu vou fazer os olhos com chantilly branco, tá? Mesmo processo de pitanguinha, ó. Quando for assim o fundo branco, daí vocês têm a opção de não fazer também, só deixar lisinho como já tá. Mas daí eu achei que ia ficar muita diferença na altura do bolo, ia ficar todo de pitanguinha e só ali que não, tá? Achei que poderia ficar estranho, então eu preenchi também com as pitanguinhas brancas. Agora eu vou começar com o azul, que é a maior parte, né? Todo ele em cima vai ser azul, de pitanguinha azul, tá? O azul, eu tô utilizando o bico 18, tá? E eu vou fazer as pitanguinhas em todas essas bordinhas aqui, ó, pra depois fazer por fora, porque aqui
Nas bordinhas é que é a parte mais difícil, que pode manchar de preto, tá? Cuida lá pra não deixar a parte branca, ó. Onde ficou a parte branca, volta e faz mais uma pitanguinha. Ó, então a nossa galinha já tá tomando forma, que linda. Esse trabalho é cansativo, tá? De ficar fazendo esse movimento repetido de pitanguinha. Cansa um pouco a mão, mas o trabalho fica lindo. Já tô finalizando, então, as pitanguinhas. Aqui eu vou dar uma reforçada no cílio, tá? Com aquele mesmo bico número 1, com chantilly fluido preto. Quando eu fiz as pitanguinhas azuis ali perto do cílio, cobri um pouco elas deu uma escondida. Então, agora eu vou dar uma reforçada. Agora aqui eu tenho um bico 22, é um bico pitanga também, só que ele é maior, e eu vou fazer uma conchinha, ó. Vocês poderiam fazer o trabalho de preenchimento igual todo o resto, tá? Mas eu achei interessante fazer esse trabalho de conchinha, porque eu achei que ia dar um volume e ia ficar legal. E ficou legal. Para fazer a conchinha, então, pressiono, deixo formar a conchinha e venho puxando e diminuindo a pressão. Olha que charme a crista dessa galinha. Então, tá aí a cara da galinha, ó. Agora, na lateral, eu vou fazer rosetinhas. Eu vou encher a lateral do bolo de rosetinha. E tô utilizando o bico 32 da Wilton, tá? Pra fazer a rosetinha, então, é super simples. Eu pressiono, faço uma pitanguinha e contorno essa pitanguinha, tá? E paro sempre do lado direito. Porque daí eu consigo cobrir todas as pontas parando sempre pro mesmo lado. Então, não vai ficar aparecendo ponta, tá bom? Então, eu faço com cuidado todas as rosetinhas na lateral do meu bolo. Esse azul que eu tô utilizando é um azul da Mago, só azul, tá? Azul da Mago em gel, aquele tubinho mais gordinho de 60 gramas. Olha que lindo, então, ficou o bolo da galinha. Agora aqui eu tenho pérolas comestíveis. Tá? Vocês poderiam deixar o bolo assim, já estaria pronto, mas daí como a galinha pintadinha tem umas pintinhas brancas, eu resolvi utilizar algumas pérolas para representar essas pintinhas dela, tá? Pra quem não sabe fazer a pérola comestível, isso aqui é nada mais do que chocobol e pó perolado, mistura os dois. Mistura um pouquinho de pó perolado no chocobol e fica perolado, tá? Prontinho, então, tá aí as pintinhas da galinha. Ela tá aí pronta, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar um gostei se gostou. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão e até mais!